Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. Estou aqui no meu cenário de Riverdale para falar do episódio 19 da segunda temporada. Estamos um pouquinho atrasados, mas eu tô aqui pra gente comentar um pouquinho desse episódio que foi bastante polêmico, né? E não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo de Riverdale. E também de me seguir nas redes sociais e seguir os meus parceiros, que são o Riverdale Brasil. Eles têm canal no YouTube, conta no Instagram, no Facebook, em todo lugar que vocês forem, no Twitter. Eles comentam sempre os episódios que a gente tá assistindo simultâneo com os Estados Unidos, eles comentam lá no Twitter. Então sigam eles nas redes sociais também, tá aparecendo aqui pra vocês. E vamos falar desse episódio. Então o episódio 19 foi o episódio logo em seguida do episódio musical, e eu diria que isso foi bastante difícil pra eles, porque o episódio musical foi muito maravilhoso. Inclusive a minha crítica / comentários está aqui no izinho pra vocês irem lá se vocês não viram. No episódio 19 a gente teve uma divisão bem grande dos dois núcleos principais da série, que é a Betty e o Jughead e o Art e a Verônica. Então a gente teve dois plots diferentes acontecendo simultaneamente no episódio, e eu vou comentar primeiro de um e depois do outro. Então primeiro vamos falar de Verônica e Art, porque o plot deles é um pouco mais simples. Então acontece o quê? O Art, ele tá meio paranoico por causa dessa história do Black Hood ter voltado, né? Lógico, ele até fala com o pai dele, que ele tá super preocupado e etc, queria que o pai dele fosse embora, ficar com a mãe dele lá em Chicago e tal. Mas ele fala que não, que vai ficar lá, e aí o Art começa a ficar meio paranoico, começa a ver uns Black Hood do nada, seguir umas pessoas na rua, ele fica doidão. E aí, na verdade, a gente descobre que o Black Hood que tá perseguindo ele, na verdade, é o Nick, né? Aquele menino que drogou a Sharon no começo da temporada, que era todo o boyzinho lá de Nova York e tal, amigo da Verônica. Então ele droga e sequestra o Art, e ele liga pra Verônica pedindo um resgate, né? O dinheiro do resgate. A Verônica claramente fala com o pai dela e pede: ah, pai, você pode pagar aí o resgate do Art? E ele fala não. Então, né, gente, depois do Art ter se fudido tanto por causa desse homem, ele vai lá e fala: puta, nem vou pagar esse resgate, de boa, se vira. Bacana, legal. Então, depois disso, a Verônica decide aí traçar um plano pra conseguir resgatar o Art. Ela pega uma parte do dinheiro que o pai dela guardava num cofre lá e vai levar pra esse menino, né, do Satanás aí. E ele fala que isso não é suficiente. Ela fala: não, mas eu vou conseguir o dinheiro, nananã. E aí ele fala: não, mas eu tenho uma ideia melhor, porque eu duvido que você vai conseguir esse tanto de dinheiro sem o seu pai te ajudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ele sugere que ele quer que eles terminem o que eles começaram lá no hotel, né, que foi quase transar. Então claramente a gente vê que ele é um sequestrador bastante adulto, né, com objetivos bem claros. Na verdade, o objetivo dele é se provar pro pai dele, que acha que ele é um inútil, o que ele é mesmo, né, mas ele quer provar pro pai dele que ele não é esse inútil aí que todo mundo tá falando. Então, por isso ele sequestrou o Art e ele voltaria pra casa com esse dinheiro do resgate. Mas, como ele é muito idiota, ele resolveu, né, chantagear a Verônica pra ela transar com ele, e dessa forma ele liberaria o Art. Só que a nossa Verônica, ela é bem mais inteligente do que isso, afinal ela é filha de quem é, né? Então ela traça lá o seu plano maléfico para pegar o Nick. Então acontece, ela vai lá, né, no hotel encontrar com ele, rola ali um momento dos dois conversando, nananã. E o que vocês não sabem, né, o que na verdade a Verônica não sabe, é que ele está filmando, né, o Nick está filmando tudo e transmitindo para o Art. Então quando o Art começa a ver a Verônica chegando e o menino se engraçando lá com ela, ele fica full pistola e, cara, ele quebra lá a cadeira de um jeito extremamente MacGyver, né, ele se joga, quebra a cadeira, ele consegue escapar, ele dá um pau lá nos outros capangas do Nick e ele foge. Enquanto isso, a Verônica tá lá nessa suíte com esse menino aí, eles estão lá nos né, vai, não sei o que, e eles estão tomando champanhe. E aí, a hora que o Art consegue chegar lá e estourar a porta, ele entra e vê o Nick desmaiado. A Verônica, na verdade, né, usou a mesma tática que ele usava com as garotas, que era drogar elas pra poder transar com elas. Então ela fez o cara tomar umas drogas muito pesadas, ele desmaiou, e aí ela vira o jogo e pede um resgate pro pai do Nick, né? Porque ela está ali com ele como refém, né? Ela sequestrou ele ali, ela e o Art, então eles conseguem esse dinheiro. E ela ainda, né, dá uma na cara do pai dela, porque ele foi um boss inútil, como sempre, né? Ele... enfim. Agora, para a parte mais polêmica do nosso episódio, a gente tem o arco da Betty e do Jughead. Então, os dois, eles estão ali meio desconfiados do Chick, né? O Sheriff Keller chega e fala que ele quer conversar com o Chick, e aí eles dizem que vão levar o Chick lá na delegacia de polícia pra conversar com ele, mas a mãe da Betty não quer que isso aconteça porque ela está com medo de que ele vá abrir a boca e falar sobre o cara que eles mataram e não sei o que, então fica aquele clima meio tenso.
Eis que a Betty e o Jughead decidem investigar mais sobre o Chick, porque eles estão bastante desconfiados sobre qual é a procedência desse garoto e por que ele é tão do satanás assim, né? Tão escroto, tão insuportável. Eles vão lá, né, nas freiras do satanás também, e aí eles chegam lá e perguntam pra ela sobre o Chick Cooper. Então ela fala que sim, ela se lembra dele ter ficado lá, que na verdade o nome dele é Charles, né? Então ela se lembra da época que ele tava lá, até que ele fugiu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela fala que ela não pode falar mais do que isso. Mas a Betty e o Jughead chantageiam ela e falam que vão denunciar ela por aquele programa dela de querer converter os LGBTs em héteros e etc, né, que é o que acontece com a Cheryl alguns episódios atrás. E aí ela fala, beleza, eu vou contar tudo pra vocês. Então ela mostra a foto do Charles Cooper e aí eles descobrem que na verdade o Chick não é o filho da Alice e irmão da Betty que eles estavam imaginando que ele fosse. Então a foto é de uma pessoa completamente diferente. Então eles já voltam pra casa tipo, mano, lascou-se, quem é esse menino? Eles voltam pra casa full pistola, né, tipo assim, sangue nos olhos. Eles chegam e, claro, o Chick tá lá com a Alice tomando um cafezinho e tal. E a Betty fica bravíssima, ela confronta o Chick, fala, você não é quem você diz ser, olha aqui essa foto que a gente pegou lá no lugar das freiras, elas falaram que você não é o Charles, não sei o que. E aí ele resolve fugir, e aí rola uma cena de, né, briga ali, ele dá uma facada sem querer na Alice, e a Betty mete um belo de um soco na cara dele, que finalmente, porque ele estava merecendo há muito tempo, né? E aí eles levam ele pro porão e começam a interrogar ele pra saber a verdade. Nesse momento, né, quem liga pra Betty? O nosso querido Black Hood, né, volta a aparecer realmente, a mostrar que ele tá lá. E aparentemente é ele mesmo, porque toca aquela musiquinha irritante do Lollipop. E aí a Betty fala com ele no telefone e ele parece saber o que ele falava com a Betty. Então isso, né, só aumenta ainda mais as nossas suspeitas de que o zelador realmente não era o Black Hood, de que de alguma forma ele, sei lá, talvez tenha sido chantageado pra fingir que ele era o Black Hood, né, a única explicação. E aí voltamos pra esse belo mistério de, afinal, quem é o Black Hood, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então a Betty fala com o Black Hood, ele fala que ela poderia entregar o Chick pra ele, que ele resolveria o que fazer com ele. A princípio a Betty diz que não quer, né, mas aí o Chick conta que o irmão de verdade dela, né, o Charles, ele está morto. E ele diz que, na verdade, ele teve uma overdose, mas todos eles acham que o Chick, na verdade, matou ele. E aí a Alice fica louca, coitada, porque ela lembra de um menino que veio na porta dela um dia falando que era o filho dela e ela mandou esse menino embora. E aí ela começa a se sentir muito culpada pela morte dele. E aí ela vai até o FP e nesse momento a gente descobre que Charles, de verdade, era filho da Alice com o FP. Era um filho que ela ficou grávida, disse que abortou e não abortou. Então a gente tem uma cena falice muito linda. Inclusive meu coração shipper ficou muito feliz com essa cena, porque os dois estão muito fofos. A Alice está tendo uma crise e o FP tá lá ajudando ela e tal, e falando que tá tudo bem. Então a gente finalmente descobre que ele era sim o pai do Chick, só não era do Chick que a gente imaginava que fosse o Chick de verdade. Deu pra entender? Não, né? Mas vocês entenderam. Então, voltando, o FP chega e tira o Jughead de lá e fala que não é pra ele se meter com essa história. Não sei por que ele resolve fazer isso, né? Não entendi um pouco muito bem. Mas ele fala que se elas quiserem depois fazer alguma coisa com o Chick, elas podem, mas que a princípio esse problema é da Betty e da mãe dela e que eles deveriam deixar elas lidarem com isso sozinhas. A Betty, percebendo que a mãe dela tá num estado muito frágil, né? Que ela já estava durante o episódio musical e agora tá bem pior, ela decide então entregar o Chick para o Black Hood. Então ela pega a arma que ela roubou da professora de música lá no começo da temporada e aí ela leva o Chick para encontrar o Black Hood. Nesse momento ela fala pra ele admitir o que aconteceu e ele diz que realmente ele matou o Charles sem querer, que eles tiveram muitas brigas e que ele perdeu o controle, né? Então a gente descobre que o Chick matou o verdadeiro irmão da Betty e depois tomou, né, o lugar dele. E aí a última cena que a gente vê o Chick é o Black Hood lá no fundo e a gente vê a cara dele, tipo assim, os olhos dele lá, que o Art tanto diz que ele não reconheceu esses olhos ainda, blá 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 blá. O Chick sai correndo e o Black Hood sai correndo atrás dele e a gente não sabe mais o que aconteceu. Aí o episódio vai terminar como? Com a Betty voltando pra casa, encontrando a mãe dela, falando que ela levou o Chick no ponto de ônibus e ele foi embora, né? Não contou a verdade pra ela, mas daí ela pergunta, e cadê o papai?
E aí ela fala, ah, ele saiu pra procurar você. Então, no momento que o Blackwood apareceu pra ir atrás do Chick, o pai da Betty também estava desaparecido. E aí isso nos leva a entender de que o pai da Betty talvez seja realmente o Blackwood, como muitas teorias já diziam aí durante a temporada. Então, o que eu acho, né? Quem é o Blackwood? Eu acho que a gente tem 3 principais suspeitos para serem o Blackwood, que são teorias que têm sido aí criadas durante a temporada. O primeiro deles é o Sheriff Nossa senhora. O primeiro deles é o Sheriff Keller, né, o pai do Kevin. O segundo é o tio da Cheryl, o irmão gêmeo do pai dela. E o terceiro é o pai da Betty, o Hal. O que acontece? Vamos lá. Eu não acho que seja o xerife, eu não acho que seja o Keller. Por quê? O Art, ele fala muito sobre eu olhei nos olhos dele, e olhei nos olhos do zelador, e ele não era o Blackwood, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Além disso, a gente já teve um momento na temporada em que acharam, né, suspeitaram que era o Sheriff Keller, foram atrás de tentar descobrir mais, e na verdade não descobriram muita coisa, mas eu acredito que não seja ele. Apesar dele, né, bater aí nos 40 anos de idade e tal, a idade do Blackwood, eu acho que ele não faria isso, até porque o tal do Blackwood está perseguindo pessoas que cometeram crimes, né, que não são pessoas corretas. E o xerife, ele meio que já faz isso no trabalho dele e acho que não teria sentido, além dele ter traído a mulher dele com a mãe da Josie e tal, né, então eu acho que ele não seria. Partindo desse mesmo princípio, o Hal também dificilmente seria o Blackwood por esse mesmo motivo. Ele também traiu a mãe da Betty com a mãe da Cheryl, né, e ele também não é o maior santinho de todos, né, o cara ele é bem escrotinho, mas por ele ter esse pensamento de tipo, ah, você tem que abortar um filho fora do casamento, ah, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele é meio assim, então pode ser que ele seja, mas eu também acho que eles não entregariam tão de bandeja assim. Mas eu acho que a Betty vai começar a investigar mais e aí a gente vai descobrir se é ele ou não. E finalmente a gente tem o tio da Cheryl, né, que a gente acha que na verdade é o pai dela. Eu já falei dessa teoria pra vocês, de que ele seria o pai dela, que matou o tio dela, que é gêmeo, e fingiu que era um suicídio, e aí ele assumiu o lugar dele e agora ele tá lá. Então eu acho que ele pode ser o Blackwood. Ele é uma pessoa que, apesar de ser cara bem do mal e tal, também tem os seus pecados aí, né? Eu acho que ele poderia fazer isso, mas eu li uma teoria recentemente de que talvez o Blackwood seja mais de uma pessoa, né? Assim como foi a A em Pretty Little Liars, a gente descobriria de que mais de uma pessoa assumiu essa persona do Blackwood. E aí, nesse caso, eu acredito que poderia sim ser o tio da Cheryl junto com o pai da Betty. Não tenho ainda uma preferência de teoria, não sei quem poderia ser. Eu acho que seria muito de bandeja eles entregarem assim o Blackwood sendo o pai da Betty, mas a gente tá aí na reta final da temporada. A segunda temporada tem só mais 3 episódios, né, essa semana e mais 2 semanas, então ansiedade, nervosismo. Acho que finalmente a gente vai descobrir a verdade nos próximos episódios. Mas enfim, comentem as suas teorias aqui embaixo, porque eu quero muito saber. E não se esqueçam que eu assisto Riverdale toda quarta na Warner Channel às 9h40, sem falta. E logo eu tenho uma surpresa, né, pra contar pra vocês, uma coisa que estou muito animada, relacionada ao último episódio da temporada. Mas ainda é segredo, então me sigam nas redes sociais pra vocês saberem tudo com antecedência. Assim que eu puder contar, eu vou contar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!